Fala, rapaziada! Tudo bem? Vamos lá, meus amigos. Questão do Enem 22, uma questão sobre teorema do impulso, que envolve também energia. Questão totalmente literal, temos que ler, ela é conceitual, mas ela não é simples. Não é nem um pouco simples, tá? Então, a gente vai ver aqui uma questão que, de certa forma, ela é até conteudista. Tem que saber teorema de impulso. Então, vamos ler a questão e a gente discute ela. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção, para diminuir o impacto de uma batida. Pode-se colocar na parede uma barreira de pneus, isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Então, uma coisa importante, muito importante, que eu quero deixar claro aqui para vocês. O que ele diz que é igual quando você bate no pneu, que o carro bate e volta, e quando ele bate numa pilha de blocos. Nos dois casos, o tempo é o mesmo, porque você percebeu que ele fala aqui, quando ele bate no bloco, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus. Então, uma coisa muito importante, nas duas colisões, se o carro bater no bloco ou no pneu, o tempo do processo todo é igual, tá bom? Então, vamos lá. Comparando as duas situações, como fica a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada. Ah, legal. Então, o que ele quer saber? Como é que vai ficar a força média que o pneu ou o bloco faz no carro, essa força, e a energia dissipada. Bom, eu já sei uma coisa. Na hora que você bate no bloco, como o carro vai parar, a energia dissipada é total. Toda a energia cinética desapareceu, porque o carro não vai parar. A cinética final é zero. Então, a energia dissipada na porrada com o bloco, que o carro para, é máxima. Para tudo. Agora, eu preciso pensar um pouco na força, né? Então, vamos pensar um pouco comigo aqui. Para isso, eu levaria em conta um teorema muito importante da mecânica, que é o teorema do impulso. O que diz esse teorema? Ele diz que o impulso de uma força é igual à variação da quantidade de movimento, que são grandezas, inclusive, vetoriais. Dessa maneira, o que é o impulso? Se você não se lembra, é força vezes tempo. E esse cara é dado por mv final menos mv inicial. Certo? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Galera, como é que ficaria o módulo dessa força? O módulo dessa força seria mv final menos mv inicial dividido pelo tempo. Bom, o que acontece? Nos dois casos, tem um termo aqui que não vai variar, que é o tempo. Esse cara é constante para os dois casos. Então, qual dos dois impactos vai gerar maior força no carro? O impacto que tiver uma variação de quantidade de movimento maior. Quando eu penso no pneu, quando eu penso no carro, vamos pensar primeiro no bloco. Quando o carro bate no bloco, ele para. Se ele para, a quantidade de movimento final é zero. Então eu posso dizer o seguinte, quando eu bato no bloco, a força que o bloco causa no carro é simplesmente, em módulo, a massa vezes a velocidade inicial dividido pelo tempo. Essa seria a força. Tudo bem? Lembrando que o tempo é constante. Agora, pensa comigo aqui. Como é que ficaria essa relação na hora que o carro bate no pneu? Na hora que o carro bate no pneu, você não pode esquecer que quando o carro está indo, ele está indo num sentido para bater no pneu. Quando ele volta em outro sentido. Ou seja, ele bate e volta com velocidades em sentidos diferentes. Então pensa aqui comigo. Se o carro está indo para lá numa velocidade, ele vai bater num pneu e ele vai voltar para cá, o que essas velocidades têm de diferente? O sentido. Como é que eu represento isso numa equação? Já que nós estamos falando de vetores. Se eu for trabalhar com módulo, eu represento pelo sinal. Então o que eu sei? A velocidade final, a inicial e a final, elas são de sinais opostos.
Como elas têm sinais opostos, eu vou pensar o seguinte, eu vou colocar para você que a velocidade final é positiva. Então, esse cara aqui é positivo. Então, esse cara aqui, que é o V0, ele vai ser negativo. Então, aqui é como se fosse menos V0. O que eu quero dizer com isso? Que a força do pneu, ela seria o quê? Ela seria mv final, só que agora, em vez de ser menos, virá mais, porque o sentido inverteu. mv inicial sobre o tempo. E aí, galera, o que dá para perceber claramente? O que eu posso verificar é que essa força, ela é menor do que a de baixo. O pneu vai ter uma força maior. Por que o pneu vai ter uma força maior? Porque aqui a quantidade de movimento é uma soma de valores. Então esse numerador, ele é grande. Ele é grande. Esse numerador, ele é menor, porque esse numerador aqui de cima, ele só depende da velocidade inicial. O outro é uma soma de duas quantidades. Portanto, qual a conclusão que eu chego? A conclusão é que a força que o bloco faz, ela é uma força menor do que o pneu faz. Então, a força do bloco é menor do que do pneu. Então, volta para mim. O que eu estou dizendo com isso? Se o carro bate no pneu e ele bate no bloco até parar, a força que o carro sente é menor do que quando ele bate e volta. E até pode pensar um pouco, né? Poxa, quando o carro bate no pneu, ele bate, ele está indo para frente, a força é tão grande que ele chega a voltar. No bloco, não. Ela só vai fazer até ele parar. Então, a maior força é causada pelo pneu. A menor força é pelo bloco. Agora, o que acontece com o pneu? O que acontece com o bloco? Vamos voltar para o bloco. O bloco, como ele para o corpo, ele dissipa toda a energia. A dissipação é máxima. Se a gente olha isso e analisa as respostas, o que a gente tem? Então vamos lá, voltando aqui para o texto. A força é maior na colisão com a barreira de pneus. Verdade. A barreira de pneus, a força é maior. E a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Verdade também, letra A. A força é maior na barreira de pneus e eu tenho maior dissipação de energia na colisão com o bloco. Por que com a colisão com o bloco a energia dissipada é máxima? Porque o cara vai parar. Como ele vai parar, toda energia cinética vira alguma coisa, vira calor, vira deformação, vira barulho, mas a energia é máxima. No pneu não, ele bate, como ele volta com uma certa velocidade, ele tem energia cinética ainda, então ele não tem uma dissipação máxima. A única alternativa aqui seria a letra A. Certo, meus amigos? Uma questão que não é tão simples, né? Se você parar para pensar, ela é toda conceitual, mas ela é uma questão longe de ser simples e digo mais uma vez, uma questão conteudista. Se você não tivesse um conhecimento sobre o teorema de impulso ou sobre a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, F igual a ma, é uma questão que daria muito trabalho. Tá bom? Obrigado, meus amigos. Espero que tenham entendido. Grande abraço.